Muito obrigada, Sara Machado, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar de cultura e vamos falar do programa Europa Criativa. A Sara é uma das responsáveis em Portugal pelo programa Europa Criativa. E, portanto, a minha primeira pergunta é exatamente: o que é este programa Europa Criativa e qual é o interesse deste programa a nível europeu, para Portugal? Gostava de ter a sua opinião, conhece bem os projetos portugueses, etc. Claro que sim, muito obrigada desde já pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e conhecê-la, ainda que não pessoalmente. Sobre a Europa Criativa, é de facto um programa europeu dedicado ao setor cultural e criativo. O que é que isto quer dizer? Ou seja, é um programa de financiamento que funciona em regime competitivo, e isto é uma informação importante, eu já vou explicar porquê, mas tanto direcionado para o setor cultural e criativo nas suas várias disciplinas, nas suas várias áreas, desde o setor audiovisual, passando pelo setor cultural, até mesmo news media. E funciona em regime competitivo, o que isto quer dizer é que, de facto, não existe cota por países, portanto, os projetos competem em pé de igualdade e, portanto, é fundamental que Portugal concorra o melhor possível, e é para isso que nós existimos. O ponto de contacto existe precisamente para assegurar, no fundo, uma maior participação, ou a melhor participação possível por parte das entidades portuguesas e dos profissionais portugueses neste programa europeu. E é para isso Exatamente, que cá está. porque essa ideia de ser um programa competitivo é muito Hum, interessante, porque isso obriga a que os atores nacionais, a que os programadores, a que, digamos, as pessoas ou instituições interessadas em participar no programa estão a competir com projetos dos 27 Estados-membros da União Europeia. E hum. isso é muito mais difícil, muito mais exigente do que, digamos, um envelope nacional a que Portugal tem direito e sabe que tem aquele montante e, digamos, a competição se faz a nível nacional. Este programa Europa Criativa é um programa que tem, eu diria, três dimensões: a vertente cultura, a vertente média e a vertente transsetorial. Onde é Hum. que a presença portuguesa é mais efetiva, ou seja, a presença de projetos portugueses é mais efetiva? Certo. Antes de responder essa pergunta, que é crucial, deixa-me só também aqui, no fundo, ah, fazer aqui uma ressalva relativamente à competitividade, ou seja, de facto é competitivo, mas não só com os 27 Estados-membros, mas também com os países vizinhos, ou seja, e Exatamente, tem com toda a países, razão. portanto, no fundo são 40 países que fazem parte do programa, que vai, portanto, obviamente os 27 estão lá sempre, não é? Portanto, mas de facto há também outro conjunto de países que também são participantes, o que alarga também, no fundo, a possibilidade de parcerias e de implementação de projetos noutros territórios. Relativamente à questão sobre as vertentes, de facto, a vertente média de cinema audiovisual tem mais peso, ou seja, existe há mais tempo, há 30 anos, se eu não estou em Uhum. erro, portanto, tem um envelope orçamental maior, portanto, é também normal haver maior locação de verbas. Mas podemos dizer que em território nacional a participação é bastante igualitária entre o média e o cultura, e isso também se transparece no fundo nos valores, ou seja, nos dados quantitativos que temos de arrecadação, não é? Tanto no fundo de alavancagem para Portugal, as verbas são muito semelhantes. Portanto, no fundo, agora, neste momento, a título de ilustrar o que acabo de dizer, nestes 3 anos, não é? Tanto que está a decorrer este ciclo 21-27, a vertente cultura arrecadou, nos 3 primeiros anos, uma verba que ascende aos 9,5 milhões, e o média ligeiramente menos, mas muito, muito semelhante. Portanto, está no fundo aí Quando está a falar da muito vertente semelhante. cultura, quando está a falar da Hum, vertente cultura, por exemplo, está a falar de que tipo de projetos? Que tipo de uhum, projetos é que são financiados? Ou se nos quiser dar o exemplo de um projeto uhum. exemplar, diria, de português? No fundo, a vertente cultura é aquela mais abrangente, ou seja, no fundo entram todas as disciplinas, excetuando o que entra na vertente média, ou seja, excetuando cinema, audiovisual, videojogos, plataformas VOD.
essas estão na vertente média, no cultura está tudo o resto, ou seja, aqui vamos encontrar projetos de artes visuais, artes performativas, arquitetura, literatura, design, design de moda, ou seja, é toda uma, no fundo, um abanico, uma panóplia muito maior de disciplinas. De facto, os projetos têm todos, ou seja, o foco do Europa Criativa é apoiar projetos com uma dimensão internacional, ou seja, no fundo, que passem muito pelo estabelecimento de parcerias com outras entidades estabelecidas nos 40 países participantes, como falávamos, e isto faz com que, de facto, os países tenham esta dimensão, esta camada europeia, que é, no fundo, a raison d'être do programa. Agora, que tipo de projetos? De facto, temos projetos de várias escalas, das mais pequenas às maiores. Dar um exemplo de um projeto de pequena escala, por exemplo, mas com um grande impacto, um projeto que no fundo aposta pela sensibilização sobre a inclusão social, portanto é um projeto que se chama Quinta Poncada e que de facto fez uma grande digressão agora nestes últimos 2 meses por 5 países da Europa, se eu não estou em erro, para sensibilizar as salas de espetáculo sobre a importância de preparar as salas para receber artistas com deficiência, por um lado, mas também incluir na programação cultural, na programação, no fundo, dessas salas, outro tipo de propostas artísticas, como, por exemplo, artistas com deficiência, como o caso dos Quinta Bocada, que existem há várias décadas, sediados em Coimbra, e de facto fazem um trabalho notável com artistas, como dizia, com deficiência, mas também, lá está, com outros músicos que sem deficiência. Portanto, há uma mistura no fundo, neste grupo de referência. Este é um exemplo de pequena escala, ou seja, quando falamos de pequena escala são os valores relativamente baixos, 60.000 euros, mas, por exemplo, podemos passar para projetos bem maiores, tanto de, por exemplo, 2 milhões de euros, como é o caso de um projeto que se chama Stronger Peripheries e reúne mais de 10 parcerias no fundo na parte mais sul da Europa, Uhum. com a premissa de que a cultura organizacional dos países do Sul tem umas características diferentes e é todo um projeto de 4 anos sobre a capacitação dos profissionais de todos estes países, como é que podemos aprender juntos, mas também há toda uma componente de co-criação, há novas propostas, no fundo, oriundas de artistas que são selecionados com base no Open Call, ou seja, são projetos de 4 anos que têm várias camadas, não é? Mas de facto a premissa passa de facto por trabalhar mais em conjunto com os países que estão sediados mais na parte sul da Europa, por assim Uhum. dizer. Portanto, há toda uma diversidade, felizmente, de projetos que têm vindo a ser apoiados nas várias áreas, e agora a missão, no fundo, é continuar a aumentar a participação portuguesa, que tem vindo a aumentar, portanto isso é uma excelente notícia e deixo aqui o meu agradecimento pelos profissionais que têm, no fundo, ousado, não é, tanto avançar com candidaturas a estes programas, portanto não é, ou seja, aqui a mensagem que nós passamos é, não, de facto, não é uma candidatura que se faz de um dia para o outro, Claro. mas é possível e estamos cá para isso. Portanto, é essa a nossa principal missão e tem passado a mensagem, felizmente, mas claro, há sempre possibilidade de melhorar e é para isso que Mas nós trabalhamos. conseguimos, quando negociámos o quadro financeiro plurianual, o orçamento plurianual da União Europeia 21-27, no final de 2020, Uhum, conseguimos aumentar 50% aquilo que era o exatamente. orçamento do programa Europa Criativa no período anterior, no período 14-20. Uhum, E usámos como argumento para aumentar o financiamento do programa exatamente o facto, durante a Covid, o setor criativo ter reduzido significativamente e, em alguns casos, ter parado completamente a sua atividade e por isso fizemos um esforço enorme, o Parlamento Europeu fez um esforço enorme em aumentarmos o orçamento deste programa e pela minha parte estou muito satisfeita porque era uma das correlatoras, uma das negociadoras do orçamento 21-27. Mas tinha uma questão final para lhe colocar que de certa forma uhum. já começou a abordar essa questão, ou seja, os projetos são projetos transnacionais, têm parceiros noutros países. Como é que avalia, digamos, o impacto dessa participação transnacional nos projetos e nos principais atores culturais em Portugal? Uhum. É uma vez mais uma excelente pergunta. De facto,
Quando nós incitamos a concorrer à Europa Criativa, obviamente há componente financeira, claro que sim, é um programa de financiamento, mas depois também tentamos salientar, fazemos por enaltecer também aquilo que de positivo advém daqui. Portanto, para além do financiamento, há toda uma componente de, no fundo, escalabilidade, ou seja, chegar a outros mercados, conseguir trabalhar com outras organizações, ganhar novas competências e ser mais competitivo também através destes projetos. No fundo, o que nós recomendamos sempre, o que nós, no fundo, incentivamos é pôr o pé, não é? Tanto pôr o pé nos projetos europeus, começar como parceiro de um projeto, ir percebendo a lógica, a dinâmica, a linguagem, não é? Tanto o chamado bruxelês, e de facto, e depois ir avançando, portanto, as parcerias decorrem de forma mais, no fundo, vão surgindo de forma mais orgânica, por assim dizer, porque já lá estamos, não é? Tanto, no Uhum. fundo, a organização já está a participar em projetos, é visível, já é mais fácil, não é, de localizá-la, e o feedback que tenho, tanto o retorno que tenho das entidades portuguesas, é que de facto é uma engrenagem, ou seja, a partir do momento em que se participa num projeto, é muito mais fácil depois continuar a pertencer, continuar a integrar outros consórcios, no fundo, ter uma maior percepção também mais abrangente de que outros programas também são viáveis ao nível de diversificação de fontes de financiamento, ou seja, temos a Europa Criativa, claro que sim, que é dedicado ao setor cultural e criativo, mas felizmente, e com uma maior verba, muito obrigada por ter este incremento notório, mas felizmente temos também outros programas como Horizonte Europa, como Claro. Erasmus+, que é possível, não é, tanto fazer aqui uma diversificação de fontes de financiamento, ajustando obviamente a agenda de cada programa, não é, tanto, mas é possível de facto encontrar ou diversificar no fundo as fontes de financiamento. Mas isto é mais fácil ter este mapeamento quando já estamos, não é, tanto quando pertencemos a um programa europeu, com um projeto europeu, no fundo vai ficando mais claro, percebemos que há portanto, fórmulas, há todo um conjunto de conceitos que se repete, não é? Tanto a questão das prioridades, a questão das prioridades políticas, alguma terminologia muito própria das candidaturas que vemos espelhada em vários programas, portanto, uma vez que assimilamos, não é? Tanto como é que funciona num programa, podemos depois capitalizar, não é? Tanto rentabilizar, amortizar este conhecimento também noutros programas. E Nesse e isto é noutros algo, programas. exatamente, e é algo que os profissionais portugueses, no fundo, reiteram bastante esta possibilidade de, lá está, de aprendizagem, desmistificar todo este misticismo ou estas ideias, às vezes, um, Que é inacessível. que é inacessível, exatamente, estes mitos, não é? Tanto que na verdade são facilmente desmontáveis pelos dados que temos, não é? Tanto que de facto são, sobretudo, as pequenas e médias estruturas que concorrem, organizações que concorrem à Europa Criativa, e há todo, não é? Tanto há todo aqui um conjunto, há um trabalho que se vai fazendo, não é? Tanto e à medida que quanto mais nos embrenhamos, mais sabemos, e de facto tem sido muito positivo o retorno que têm tido os profissionais, porque continuam, e isto vê-se em como, porque querem continuar A a participar nas apresentar projetos, a redes concorrer, transeuropeias. exatamente, E, exatamente, e é fazer muito parte de redes europeias, etc. E é muito importante porque é exatamente todos estes programas europeus assentam em redes transnacionais, em parcerias com outros países. É exatamente, digamos, com o objetivo de construir a Europa nas suas diferentes dimensões. Muito obrigada, Sara, por ter aceitado participar, porque partilhou connosco da vossa experiência e do vosso trabalho em Portugal e gostaria, para terminar, para além de lhe agradecer, de desejar continuação do excelente trabalho que têm vindo a fazer. Muito obrigada.